galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa. Que sou eu, o Lucas. E aqui quem fala é o Bruno. E hoje nós vamos trazer para vocês nossos comentários sobre a mais recente temporada de Kimetsu no Yaiba. Então, vamos lá. Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, finalizou recentemente a sua terceira temporada, ou o Arco da Vila dos Ferreiros. Bom, nesse arco nós acompanhamos Tanjiro, que teve a sua espada destruída, no último arco ali, na sua luta contra um dos Onis superiores, e ele precisa ir até a Vila dos Ferreiros depois de conseguir se recuperar, de estar todo fudido depois da luta da última temporada. Ele vai até a Vila dos Ferreiros para conseguir recuperar a sua espada. No entanto, enquanto ele está lá, obviamente, a vila ela acaba sendo atacada por dois Onis superiores e o Tanjiro, ao lado de dois Hashiras, da sua irmã Nezuko e de um outro parceiro que ele acaba encontrando ali no local, precisam lutar para defender a vila e as suas vidas. Eu vou começar pelo Bruno, que é o nosso maior otaku aqui, é o cara que mais assiste anime. O que você achou, Bruno, dessa terceira temporada, desse arco mais recente de Kimetsu no Yaiba? Eu sou muito fã de anime, Kimetsu no Yaiba é um anime muito bom, gosto muito de acompanhar. Acho que o começo do anime sempre tem aquele, como a gente já conversou até, que sempre tem aquela lentidão, aquela prolongada ali, não tem muita ação. Mas esse anime, ele é basicamente 2 episódios de uma amostra rápida ali de como é a Vila dos Ferreiros, um treinamento rápido ali do Tanjiro, e logo depois já começa a ação. E é disso que eu gosto nesse anime, que são as lutas, as formas de batalha, tanto dos Onis superiores quanto dos Hashiras, que cada um tem as suas skills ali e suas habilidades. E esse anime, ele brilha muito nisso, que é na apresentação, tanto das skills dos vilões, quanto dos nossos heróis ali, que são os pilares. E, cara, é incrível. O anime começou bem, começou como a gente esperava, sempre deixando a gente com aquele gostinho de quero mais, com aquela empolgação, e terminou perfeito, cara. Eu me emocionei assistindo o anime, a minha namorada se emocionou também, então eu fiquei muito feliz de ver essa temporada e fiquei muito triste que já acabou, queria mais. E você, Lucas, qual é a sua opinião sobre essa temporada mais recente de Kimetsu no Yaiba? Cara, eu gosto dessa temporada. Eu acho que ela se desenha de uma forma fácil de se entender, ela traz algumas explicações, ela traz novas soluções pra trama de Kimetsu, E eu gosto de como ele dá desenvolvimento, ele traz estrutura pra cadeia, de certa forma, pra pirâmide social dos caçadores, Você vê que existe uma sociedade por trás dos caçadores, não é só vai lá, mata os Onis e tá tudo certo. E isso a gente descobre através do Tanjiro, Que é um jovem, querendo ou não, às vezes a gente até esquece disso, mas a gente tá acompanhando a história de uma criança com outra criança nas costas que tá descobrindo uma sociedade que muitos dos humanos não sabem que existe, E a gente vai descobrindo aos olhos do Tanjiro, que é uma criança inocente e ingênua, que existe algo muito maior por trás, existe uma estrutura, existem pessoas por trás dos panos, digamos assim, ajudando os Onis. Isso é muito legal. E ao mesmo tempo a gente vê que, finalmente, a gente vê como eu tinha dito alguns episódios atrás, a crueldade dos demônios. Vê eles realmente matando pessoas inocentes, coisa que não estava acontecendo nas temporadas passadas, meio que acontecia muito raro, e às vezes a gente chega a perceber a impotência dos caçadores de Onis, E a importância deles para esse universo de Kimetsu. Então isso é muito bom nessa temporada, porque consegue ser bem desenvolvido, diferente de alguns outros pontos que eu tenho a criticar, mas eu vou fazer isso um pouco mais lá na frente. Por enquanto, fica aqui só meus elogios para certos desenvolvimentos que a autora consegue fazer pra gente nessa temporada, e olha, a Ufotable tá de parabéns, cara. Que animação perfeita, que anime bonito e inspirador, inclusive, Traz inspiração pra outros animes melhorarem a sua qualidade gráfica, que, cara, só Kimetsu sabe fazer, velho. Que coisa linda. Cara, eu acho que é uma temporada legal. Eu curto o anime, sempre curti, assim. Inclusive, eu lembro até hoje, quando eu assisti aquele episódio, se não me engano, 19 da primeira temporada lá, que tem aquela grande cena da luta do Tanjiro e a Nezuko ali contra um outro Oni ali, que tem aquela grande cena belíssima dele ativando a respiração do Hinokami Kagura e tal. Então, eu lembro, cara, de surtar assistindo aquela cena. E uma das coisas, assim, que eu acho que se mantém pra essa terceira temporada, pra esse ar, é justamente essa qualidade gráfica, como o Lucas falou. Isso permanece, assim, pra mim, impecável. É uma das coisas principais, é uma das maiores qualidades do anime, sem dúvida. Bem como, eu acho que 2 coisas que ajudam a gente a se manter envolvidos no anime, que são bons personagens, porque os personagens, eles são envolventes, eles são muito carismáticos de uma maneira geral, e também, como o Bruno citou, o anime, apesar dele ter alguns episódios ali um pouco mais lentos, de modo geral, ele foca na luta, e é nisso que ele sabe fazer melhor.
as lutas são justamente o que mais tem qualidade no anime, entendeu? Ao mesmo tempo que ele consegue trazer ali na luta algum desenvolvimento pros personagens, desenvolvimento de universo, etc e tal. Então isso é bem legal, cara. No entanto, eu acho que de todas as temporadas, de todos os arcos, eu definitivamente acho que esse aqui foi o mais fraco pra mim, no meu gosto, assim, a minha experiência acabou não sendo tão boa quanto nos outros. Foi boa, mas não tão boa quanto, porque eu acho que aqui a gente tem lutas que não são tão inspiradas. Eu acho que os personagens, eles que são acrescidos, né, como o Pilar da Névoa e a Pilar do Amor, inclusive Pilar do Amor, cara, eu acho nada a ver, mas enfim, beleza. A Pilar do Amor não tem desenvolvimento nenhum, assim, a gente não vê nada dela, ela aparece basicamente no final mesmo. Ok, houve um equívoco, E o Pilar da Névoa tem toda a história dele ali por trás, que é muito intensa, que é muito foda. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho uma sensação de que o anime parece que pra ele fazer com que tu te envolva com o personagem, todo mundo precisa ter uma história hiper sofrida. E não é, novamente, é isso que eu digo, assim, não é ruim, mas fica repetitivo. Então, tu já sabe que quando tiver um momento muito intenso, o personagem a luta vai parar e a gente vai ter um grande episódio mostrando o passado do personagem, e aí tu te liga com ele, só que é sempre porque ele foi muito sofrido, sempre porque ele perdeu todo mundo que ele amava. E aí, a sensação que dá é que parece que a autora, ela tem pouco arcabouço de criar histórias mais diferentes, porque os elementos, eles podem mudar um pouco, mas a lógica é sempre a mesma. Uma pessoa que tinha uma família, que tinha um grupo de pessoas que gostava, que amava, e acabou sendo abandonado, ou essas pessoas acabaram morrendo. E aí eu acho isso meio chatinho, assim, pela repetição, entendeu? E novamente, as lutas que eu não achei tão inspiradas como já foram em outras temporadas e tal, mesmo até contra Onis mais fracos, ou digamos assim, mais irrelevantes dentro da lógica ali de hierarquia dos vilões. Mas, Bruno, você que provavelmente vai discordar de mim, traga seu ponto de vista aí sobre justamente a qualidade das lutas e sobre os personagens novos. O que você achou desses dois elementos? Realmente eu tenho que discordar de ti, né, cara? Mas em relação à qualidade da luta, o anime, ele é muito bom graficamente, mesmo que ele peque ali um pouco no 3D dele, porque acontece um pouco daquele 3D, a gente vê pulando da tela, meio robótico assim, mas de resto, acho que é 99% perfeito. Acho que é só um pouco de chatice minha mesmo, como diz o Rafa. Mas assim, o desenvolvimento do personagem, como tu falou que todos eles são sofridos, Pilar da Água, ou Pilar do Amor, ela não perdeu a família dela, entendeu? E ela é aprofundada ali na história. Só que o aprofundamento dela não é um aprofundamento sofrido, não é um aprofundamento onde ela perdeu alguma coisa, tanto que ficou esquecível pra ti, entendeu? Então, aparentemente parece que o personagem ele tem que sofrer um pouco pra te lembrar, porque conta a história dela. Quando ela era criança, ela era a mais forte da vila, tinha um pretendente a noivado, só que quando ele começou a conviver com ela, ele viu que ela era forte, que ela era muito masculina e tal. Ela aparece então ela não podia. Dela. Pois é, então ele não podia ficar com ela, ele não queria ficar com ela porque ele queria uma mulher mais afeminada. Então pode ser que a autora ela tenha um pouco de repetição nisso, mas a gente também tem que pontuar que nessa história aqui, ela fez um desenvolvimento da Pilar do Amor totalmente propício ao que ela é, porque a partir do momento que ela encontrou o lugar pra chamar de lá, pessoas que aceitavam ela por ela ser comilona ou pela força dela, ela se sentiu amada ali. Eu acho que faz sentido, eu acho que é bonito. E em relação a ela ser o Pilar do Amor e ser nada a ver, cara, eu acho engraçado. E eu acho que o desenvolvimento dos personagens ele é bom. Faltou um pouco de desenvolvimento mais pros luas superiores. Apareceu mais sobre o 4. O 5º não apareceu a história dele, a lore dele, assim, não me lembro. Não me recordo da lore dele, acho que não apareceu. Só disse que ele só se mostrava um artista ali. E realmente, as lutas, elas tiveram um final muito rápido. Não pareceu que era tão difícil assim pros Hashiras, mesmo eles passando por dificuldade. Mas assim, cara, não tenho o que falar ruim desse anime. Pontos negativos, se tiver, é só como eu falei, em relação ao 3D, que ele peca um pouco, mas assim, gostei muito, cara, gostei muito. Não sei se é o meu arco favorito, acho que não, mas eu não consigo nem pontuar qual é, porque os três eu gostei, os três me passaram tudo que era pra passar. Emoção, fiquei feliz, chorei, então pra mim foi ótimo, foi ótimo. Cara, eu discordo um pouco do Bruno, velho, e eu concordo em certa parte com o Rafa, cara. Eu acho que falta um leque dramático no roteiro que diferencia um pouco. Realmente, a gente tem a Pilar do Amor, mas ela não chega a ser desenvolvida da mesma forma como, por exemplo, a gente viu o Toki. Como, por exemplo, na temporada passada,
a gente viu a Daki e o irmão dela. Então aqui falta um pouco de apreço, de certa forma, pelos personagens. Tudo bem, ela tem uma história sofrida entre linhas ali, né? Porque ela não consegue encontrar o amor, etc, etc. Mas você não tem um aprofundamento tão grande quanto a série, geralmente, o anime, ele dá para os outros personagens. Da mesma forma, por exemplo, a Lua Superior 4, que tem uma história resumida, com todo respeito, mal e porcamente, porque é rapidamente que aparece a história dele. Ele sempre foi um merda a vida inteira, basicamente, e quando foi ser punido, foi, entre aspas, salvo pelo Muzan, e é dessa maneira que é. E o quinto, a Lua Superior 5, que é um personagem com design incrível, inovador, é um negócio legal de se ver, e ele não é explorado, simplesmente não é explorado. Ele aparece ali, luta contra o Tokito e tal, ele mais serve como canalizador pra mover a história do Tokito pra algo que vem mais pela frente, do que, de fato, ser um desafio, de certa forma. Parece que ele tá ali pra quê? Pra que o Tokito consiga ter um certo empecilho na sua jornada, para que ele tenha aquela superação, desbloqueie a marca dele, como a gente vê que acontece, para que ele fique mais forte. Parece que é isso que acontece, ou para que ele retome suas memórias do passado, através da interação que ele teve com o Tanjiro. Pelo menos para mim é o que parece, porque é um personagem que poderia ter sido um desafio, mas não chegou a ser, como o próprio Bruno, inclusive, concordou, né? Assumiu aqui, que realmente não demonstrou um desafio tão grande quanto pareceu. Claro, a gente vê agora a Tanjiro um pouco mais forte, a Nezuko um pouco mais forte do que era antigamente. Ó, tem essa questão da evolução dos protagonistas, mas ainda assim, de fato, foram personagens muito mal aproveitados, que no começo pareciam ser um desafio grande e uma ameaça mortal, não somente para os ferreiros ali da vila que não sabem lutar, quanto para os Hashiras. Mas no final, acabou sendo, entre aspas, mais do mesmo, né? Porque até o Rengoku Kyojuro, né? O Kyojuro Rengoku, ele teve um desafio muito grande. Obviamente era o Akiza Lua Superior 3, não tem nem comparação. Mas, poxa, você viu um Hashira batendo de frente com uma Lua Superior e não conseguindo. Já o Tokito, ele teve uma facilidade muito grande de poder enfrentar de frente uma Lua Superior. Tudo bem, ele é um pouco mais forte, etc. Mas ainda assim, faltou um pouco de desenvolvimento. Até porque, pra quem leu o mangá, já sabe que a história tá se encaminhando pra um final. O próprio Muzan, aqui no último episódio, ele assume pra gente que ele não vai mais criar novos Onis. Ou seja, a história já tá tomando rumo pros seus finalmente. E não teve tanto desenvolvimento assim da história. É algo que eu fico revoltado com o Kimetsu. Mas enfim, não vou me aprofundar tanto na minha revolta. Vou deixar vocês falarem um pouco mais, que aí provavelmente vocês vão chegar no ponto que eu quero reclamar. Cara, em relação a design, eu concordo contigo que o design do Gyo é muito legal, cara. O que fica no vaso e tal. Inclusive, eu senti uma vibe Deidara nele, né? Naquela coisa dele fazer a arte dele, não sei o que, matando gente, diga-se de passagem. Mas assim, o 4, a Lua Superior 4, eu já acho que assim, o design do corpo principal é interessante, é levemente diferente, aquele bagulhão na cabeça e tal, e tem toda uma coisa meio dele ser medrosão, assim, que eu acho bacana, só que, ao mesmo tempo, quando ele se divide, cara, eu acho que fica muito genérico, assim, tipo, é um design meio qualquer coisa daqueles corpos ali, sabe? Aí a mesma coisa vem pro Tokito. O Tokito é um personagem, cara, que visualmente ele é meio qualquer coisa. A Pilar do Amor, eu acho que o que é legal dela é a espada. Eu acho que aquela espada é um design muito doido, assim, cara. Uma espada que ela parece um chicote e tal. Aquilo eu achei muito foda. Aquilo eu achei muito criativo. Mas, de modo geral, até nos aspectos de design, eu acho que foi pouco inspirado. Novamente, tem alguma coisa que é feia, que é horrível, que é escrota? Não. Só não é tão interessante quanto, de repente, foi em algum outro momento, entendeu? E, além disso, a gente chega também nessa questão de desenvolvimento de personagens que, assim, eu vou elogiar uma coisa e criticar outra. Um elogio que eu trago é justamente pra questão do próprio Tanjiro. O Tanjiro, ao longo de todo o anime, ele se mostra muito compassivo, no sentido assim, ele tem muita compaixão. Então toda vez que ele percebe que um Oni, ele tá sofrendo, ele meio que assim, mata, claro, porque ele precisa, mas ele entende a dor daquele demônio, etc e tal. Aqui, cara, chega um momento quando ele tá lutando contra a Lua Superior 4, que ele fica com sangue nos olhos, moleque. Ele vai atrás mesmo, tipo, pra destruir ele, porque ele enxerga como uma ofensa o fato de
a Lua Superior 4 meio que dá a entender, assim, que ela que tá sofrendo e tal, porque o corpo dele tá diminuto, né? Então é como se ele fosse, entre aspas, mais fraco, alguma pira dessas. E aí, cara, ele fica putaço, assim, eu gostei disso, sabe? Porque eu acho que precisava, entendeu? O Tanjiro, ele não vai deixar de ser um cara bondoso e tal, e a gente vê isso na interação dele com os aldeões, vê isso na forma como ele reage quando ele sai da vila, que ele é ovacionado, ele fica vislumbrado, ele fica hiper feliz porque ele conseguiu salvar aquelas pessoas, entendeu? E isso mantém o cerne do personagem. Ao mesmo tempo que ele também parece entender que, cara, tem uma hora que ele vai ter que ceder pros instintos de ódio dele realmente, porque tem coisas que precisam ser mortas. De uma forma ou de outra, elas precisam ser mortas. Já em relação justamente ao Tokito, eu acho que tem viradas que elas são bem articuladas no sentido de que elas têm uma construção lógica de apresentar o personagem, mostrar o que ele é, mostrar depois no flashback por que ele é daquele jeito e colocar ali alguns acontecimentos pequenos para ir demonstrando mudanças naquele personagem. Eu acho que existe um bom passo a passo. Eu só acho que esse passo a passo me soa um pouco apressado. Eu não sei te explicar, porque parece que a autora, ela quer fazer o desenvolvimento dos personagens que aparecem sempre dentro daquela mesma luta. Só que aí, o personagem ele tem um puta trauma por a vida inteira, e aí, por causa que o Tanjiro solta uma frase de efeito lá pra ele, e é muito legal com ele, nossa, não, então agora realmente, aí ele, sei lá, salva o menino lá e falou, beleza, agora eu vou mudar. E assim, não sei, tipo, não é mal feito, novamente, só acho que é um pouco apressado, sabe? Acho que se isso tivesse acontecido do mesmo jeito, mas a gente tivesse tido um tempo pra se acostumar com esse personagem, seria melhor, porque fica muito rápido, ele é apresentado, a gente entende, aí ele já muda, já tem outra coisa, quer dizer, caraca, velho, tipo, eu acabei de te conhecer, eu não tive tempo de me ligar com a tua história pra depois me importar tanto com a tua mudança, sabe? Não dá tempo da gente se ligar emocionalmente de forma tão forte quanto a gente deveria. E dessa forma, os impactos emocionais daquele arco, eles se diluem. Eu vejo pelo menos dessa forma, mas... Bruno, o que você tem a opinar sobre isso? Se você tiver mais algum outro comentário a fazer sobre algum outro ponto, fica à vontade. Porra, cara, eu já tenho que discordar de ti de novo, velho. Caramba, toda vez isso agora. Cara, não é nem que discordar. Tipo, eu entendo o teu ponto de vista em relação a isso, só que eu entendo também em relação ao trauma Tokito. Porque quando uma pessoa sofre de amnésia, ela tem deslumbres, né, do que ela poderia se lembrar, e ela tem gatilhos. Então, a partir do momento que o Tanjiro, ele fala uma frase ali que o pai do Tokito falava, ou ele age de uma forma que o pai do Tokito agia, é uma coisa que dá um gatilho pra ele, e ele meio que pensa assim, pô, eu acho que eu era assim, pô, eu acho que eu fui criado assim, entendeu? Então, olha, isso aqui me deu um gatilho, eu vou seguir esse caminho pra ver se eu consigo recuperar minhas memórias. Então, foi o que me pareceu isso, entendeu? Em relação à perda de memória dele. Parece que a autora, ela se aprofundou nisso. Tanto que no Lua Superior 4, eu tava dando uma estudada sobre ele, porque quando a história dele dá um flashback rápido ali, que ele fala que não foi ele que roubou, foi a mão dele, não sei o que e tal. E isso também é um distúrbio mental, que é quando a pessoa, ela acha que o corpo dela tem vida própria. Fala que a pessoa, ela não é ciente das ações que o corpo dela faz. A autora, ela meio que trouxe esses problemas mentais, né, psicológicos que as pessoas podem passar, ou as pessoas podem ter, de uma forma que foi rápida, mas que se a gente se aprofundar nisso, a gente vê que realmente é assim que funciona, entendeu? Eu entendo o teu lado, pela questão de correr na história pra ter um tempo, assim, menor de história e mais de luta, que fica um pouco difícil de tu se apegar ao personagem, ter uma empatia, mas eu entendo também aquilo que quis passar, entendeu? Quando o Tanjiro fala que a gente tem que ajudar as pessoas, porque a gente não sabe como é o futuro, que boas ações sempre voltam, eu sempre botei isso muito na minha vida, entendeu? A Renata sabe disso, então o Bruno sabe disso. Então, tipo, eu acho que pra minha vida funciona, entendeu? Pro meu estilo de vida funcionou, no caso. Mas assim, é justamente como você falou, eu acho que eu entendo, mas... Eu entendo. E eu concordo com tudo que tu falou no sentido intelectual, digamos assim, de compreender o que a história tá querendo passar. A questão eu não sinto, esse que é o problema. Eu acho que Kimetsu, ele não conseguiu fazer com que a gente sentisse tudo que a gente deveria, ou que a história queria que a gente sentisse. Entender, dá pra entender. Eu acho que o roteiro ele é até bem construído, no sentido do que ele quer demonstrar, do passo a passo, como eu citei.
mas ele não dá tempo pra que a gente se ligue a eles o suficiente pra que a gente sinta da forma que a gente deveria sentir os impactos daquelas histórias, entendeu? Sim, essa temporada ela parece que é diferente, por exemplo, quando foi nas temporadas passadas. Por exemplo, o Kyojiro, a gente sente a morte dele quando ele morre. O pilar do som, a gente se importa com o personagem, a gente sente quando ele tá sofrendo, quando ele perde o braço, etc. Aqui nessa temporada não tem um desenvolvimento tão bom e tão forte como a gente teve na outra. Talvez seja por conta de ser apenas 11 episódios, né? Ali a gente teve uma exploração maior. Só que o Kyojiro, por exemplo, o Rengoku, a gente teve um filme dele. A gente conseguiu se botar com ele mesmo no filme. O Rengoku não tem um aprofundamento de história dele, entendeu? Ele não teve um passado sofrido. Ele perdeu a mãe dele e o pai dele é bêbado, ele tem um irmãozinho dele ali, e o que ele faz é representar o Pilar das Chamas. Pô, ele não teve um passado sofrido, ele perdeu a mãe e o pai dele espancava ele porque ficou bêbado e ignorava os filhos. Imagina o que é sofrido então, né? Mesmo que ele possa ter um passado pouco pesado, né? Mas, tipo, não é o mesmo passado do Tokito, não é o mesmo passado do Tanjiro, e mesmo assim a gente conseguiu... Mano, eu chorei muito quando ele morreu. Então, é como eu falei, é mais questão de, como o Rafa mesmo disse, de sentir. Não sei se o Rafa ele foi de coração aberto, como ele foi pro Pilar da Chama, né? Que ele quase chorou, mas, né? É aquilo, né, cara? O cara sem coração, que não sabe nem que é empatia. Pô, mas aqui eu concordo com o Rafa também, cara. Eu não senti tanto a história do Tokito, entende? Tanto lendo o mangá quanto vendo no anime. Tu não sente tanto a história do Tokito, nesse momento, pelo menos, né? Claro, é porque o Tokito, ele não tem o que o Rengoku tinha, mano. Ele não tem carisma, entendeu? Ele é um personagem muito frio, muito sem graça, muito sádico, muito... Muito sádico. Ele é muito sádico, muito emo. Então ele não passa uma emoção. Então fica difícil a gente ter uma empatia pelo personagem. Só que, tipo, eu falei, por que a gente não vai de coração aberto, como a gente foi com o Rengoku, entendeu? Como a gente foi com o Pilar. O Pilar do Som, ele era puro carisma, entendeu? A única coisa que muda dele em relação ao Tokito é que ele se achava muito carismático e é isso, lindão. Pronto. Cara, mas assim, aí é que eu acho que vai do feeling do autor, do livro, do jogo, do anime, do filme, etc., de entender os seus personagens. Porque o que acontece? Eu concordo plenamente contigo. A principal diferença é justamente carisma do personagem. O Rengoku, se não me engano, né, que era o Pilar das Chamas, ele é um personagem muito mais carismático. Então, com pouco tempo de tela, tu já te importa com ele muito mais. E, inclusive... porque foi feito o filme, né, do arco ali do Trem Infinito, mas quando eles transformaram pra anime, tem um episódio específico que é completamente focado nele e no comportamento dele e tal, justamente nesse carisma dele. Então, assim, ele precisa, um personagem desse tipo, ele precisa de bem menos tempo de tela pra te gostar dele. Então, talvez faltou um pouco dessa sensibilidade da autora de entender que um personagem que tem essa característica mais fria, como você mesmo citou, Bruno, ele precisaria de um pouco mais de tempo de tela pra que a gente realmente conseguisse nos desligar a ele, entendeu? Então, ó, aqui, rapaziada, eu vou dar leves spoilers, nada que vai arruinar a experiência de você que tá nos ouvindo, dos meus companheiros aqui que não leram o mangá, mas são leves spoilers do mangá. E é uma crítica muito grande, que é a respeito da fraqueza da autora. Ela utiliza prévios, isso quase todo mangaka faz, tá, gente? O Eiichiro Oda, então, faz isso direto em One Piece aí, pro Bruno. Por que tá falando do Eiichiro Oda aí do One Piece? E então, ela tem uma fraqueza muito grande no roteiro, que é utilizar de recursos prévios para explicar coisas lá na frente, ou utilizar tempo de tela para explicar a importância de personagem. Então, ela faz isso com bastante frequência. Aqui nesse arco da Vila dos Ferreiros, isso fica mais nítido, porque como ela já tá se encaminhando pro final e a história realmente está sendo corrida, ela começa a incrementar recursos que vão ser utilizados lá numa luta final, no epílogo do anime. Então ela começa a colocar recursos que ela vai querer utilizar lá na frente. E isso fica nítido, só que isso não é ruim, tá? Isso realmente não é ruim. O problema é a forma como ela faz, porque ela simplesmente joga na tela isso de uma maneira meio não trabalhada. Ela não trabalha corretamente, como por exemplo a própria história do Tokito, né? Aqui a gente vê que o Tokito, ele é descendente do espadachim lendário e etc, e é falado isso pra gente. Então a gente sabe da importância que o sangue do Tokito tem. Tem uma força natural, basicamente, né? O próprio irmão dele chega a falar isso, né?
eles são talentosos naturalmente, só que ele menospreza o Tokita, né? O irmão dele menospreza ele porque quer meio que proteger o irmão, é uma forma de amor, né? Só quem tem irmão sabe como é. Então, a gente vê que ele é um personagem importante pra trama, só que ele não é bem trabalhado porque ele tá sendo muito corrido nesse momento, porque ele vai aparecer nesse momento que deveria ser o meio da história, mas na verdade já tá se encaminhando pro final. Então a autora precisa correr pra apresentar pra gente esse personagem e falar, ó, ele é importante, galera, ele vai ser alguém que vai fazer alguma coisa na história. E fica meio jogado a história dele. Como o Rafa e o Bruno mesmo falaram, ele é um personagem sem carisma. Ele precisa de tempo, ele precisa ser cozinhado ali em fogo baixo pra poder fazer sentido pra gente. Só que isso não acontece. Então aí resta saber, vendo as próximas temporadas, se a gente vai continuar se importando com ele, visto que foi um dos personagens que sobreviveu. E a gente sabe que se sobreviveu, então vai voltar a aparecer provavelmente, né? Quase que regra universal dos animes, né? Se sobreviveu, vai voltar. Às vezes até quem morre volta, então se ele sobreviveu, vai voltar. Mas assim, pra finalizar minhas críticas no geral, a minha maior crítica a Kimetsu é uma obra que eu amo, tá, gente? Eu tô criticando, eu tô falando mal aqui, mas eu adoro Kimetsu e é justamente por gostar, que eu falo a verdade, que eu critico, cara. A autora, ela não sabe desenvolver as coisas. Eu falei pros meninos aqui em off que de coisas que eu lembrava na primeira temporada e lendo o mangá, mas esqueço com o passar do tempo, porque Kimetsu é tão bom, tem uma animação tão boa, tem lutas tão incríveis que tu acaba esquecendo algumas falhas, alguns furos, tu passa um pano com o passar do tempo. Mas a gente tem aqui a comunidade dos animais Onis que aparece. Por exemplo, a gente tem o Uchichamaru, que é o gato da Tamayo. E a gente vê que o gato, ele consegue ficar invisível, ele tem umas características Onis em si, né? Ele é um gato mensageiro dela. Ou seja, tem um gato Oni, cadê um cachorro Oni, cadê um pássaro Oni, um peixe? A gente não vê os animais sendo transformados em Oni, a gente não vê essa elaboração, esse desenvolvimento a mais, essa incrementação, esse enriquecimento de história, que é legal. Calma, mano, mas aí é que é Demon Slayer, né? Pokémon, entendeu? Vamos com calma. Não, mas ainda assim, seria legal pra você enriquecer o universo. Mas aí, cara, tu também tem que ver que isso aí não é um experimento do Muzan, e sim dela, entendeu? Então, tipo, não é relevante pra história. Por isso... Teoricamente, seria relevante pra história pelo fato de que ela é uma pesquisadora que tá atrás de uma cura, que tá atrás de resolver os mistérios por trás dos Onis há muito tempo, sabe? Seria legal se ela tivesse trabalhado um pouco mais nisso, se tivesse um desenvolvimento melhor. Não só pra ela, mas pra gente, sabe? Sim, mas ela sozinha, com o ajudante dela e um gato, se não fosse o Tanjiro, ela nunca iria conseguir encontrar nada. Então, é por isso que eu tô te falando. Não faz sentido a gente ter um aprofundamento na história da cientista sobre um experimento que ela faz pra criar pets Onis, sendo que isso é uma coisa que ela faz. Não é um Muzan, entendeu? Mas você entende que a história dela fica parada até o momento que o Tanjiro chega. Não tem um desenvolvimento da Tamayo na história. Essa é uma outra falha, sabe? Ela é uma personagem que é muito antiga, ela é um dos primeiros demônios criados pelo Muzan, e ela simplesmente não tem desenvolvimento. E ela, inclusive, é relevante pra história, porque ela é um dos únicos, agora a gente sabe que só existem 2 Onis que quebraram a maldição do Muzan. Ou seja, eles não têm controle do Muzan, que é a Tamayo e a Nezu. Então, assim, ela tem uma relevância pra história, mas ela é jogada de lado. Ela só aparece quando um personagem precisa dela. Ela só aparece quando o Tanjiro precisa investigar o sangue da lua. Agora ela foi esquecida, voltou do nada com uma carta pro Tanjiro pra falar que, eu descobri, coincidentemente, que o sangue da Nezuko se multiplica, que sofre mutação, etc, etc. Sabe, você não tem um apreço pelo personagem. Isso falta em Kimetsu. A gente tem apreços muito grandes em vários personagens, mas tem uns que são esquecidos pela altura, cara. É porque, mano, não tem como. É por isso que eu tô falando. Os caras reclamam tanto de anime que é longo, que fala muito de personagem e tal, que põe muito personagem na tela, mas esse anime, ele tá focado ali no Tanjiro, na Nezuko, nos amiguinhos do Tanjiro, nos pilares. Pronto, acabou. Para de reclamar, o anime é bom, mano. Quer mais aprofundamento? A gente sabe que tu faz teoria, pô. Chega lá na tua cama, no teu computador, pesquisa teoria sobre os pets Oni. Tu vai achar alguma coisa. Deixa a mulher em paz, mano. A mulher criou uma obra de arte, velho. Mas não tô feliz não, já vou avisando pra vocês. Tô nervoso, cara. Eu vou ficar muito agressivo na próxima. Cara, porque falta um pouquinho, velho. Falta um pouquinho. Porque eu gosto é o que eu falo, eu gosto do universo, cara, de Kimetsu. Só que eu queria ver mais do universo. E acaba assim, tipo, sem mais nem menos, sabe? Acaba, deixa o órfão. Essa é a verdade. Deu órfão de Kimetsu. Cara, eu acho que mais relevante ainda do que essa comunidade, né, de animais ali, é justamente como você citou no off, Lucas, e aí eu quero que você fale mais sobre a questão da hierarquia dos Onis.
como eles são pouco aproveitados, tanto os Onis inferiores quanto os superiores, cara. Eles são pouco aproveitados, eles são pouco explorados no anime como um todo, né? Então, cara, as luas inferiores é a minha revolta. Total, principalmente. Porque a gente não tem luas superiores. A única lua superior que apareceu foi o Rei, que é, como é o nome do menino lá da primeira temporada? Enfim, o Oni de cabelos brancos lá que tem a família dele. Esqueci o nome dele agora, perdão. Mas é a única lua inferior que aparece. A gente tem as outras luas inferiores se reunindo ali, né, em conclave, porque o Muzan chama, visto que um deles morreu. Ele mata todos, sem piedade, e deixa uma lua inferior viva, dando sangue pra ela, meio que transformando ela em lua superior, que é o arco do Mugen Train, né, do trem infinito. São duas luas inferiores que aparecem, só que uma nem conta como lua inferior, né, porque recebeu o buff, então já nem é mais lua inferior. Então, assim, a gente tem um mau aproveitamento tão grande que, inclusive, deixa parecer que o Tanjiro evoluiu muito rápido, do nada. Porque do nada ele mal conseguia enfrentar uma lua inferior, quase morreu, de repente no arco seguinte, passam-se alguns meses, ele já tá enfrentando uma lua superior, já enfrentando uma lua inferior, com buff, né, que é no Mugen Train, e batendo, entre aspas, de frente, entre aspas, né, sobrevivendo ao lua superior número 3. Tudo bem que o Rengoku morreu pra salvar o Tanjiro, mas ainda assim, ele resistiu e ficou vivo. Então, assim, parece que foi tudo tão corrido desde o começo do anime, e é isso que deixa esse sentimento de falta de desenvolvimento. Da mesma forma agora a gente tá vendo com as luas superiores. Cara, morreu 6, morreu 5, morreu 4, pô, faltam 3? Merda é essa, cara? E o Muzan já fala pra gente, pô, não vou criar mais nada. Então, quer dizer, só sobraram 3 luas superiores. A gente tem, tudo bem, são os 3 mais OPs, e tem o merda do Akiza que a gente torce desde o começo pra morrer, porque ele matou o melhor personagem desse universo, que é o Ren. Mas, cara, você mata todos os seus personagens antagonistas de uma forma, entre aspas, tá? Muitas aspas no meio, fácil, e deixa a trama percorrer com o que resta, sabe? Então, será que vai dar tempo de trabalhar esses personagens que faltam? Porque vai ter que ter muita história pra trabalhar todos esses personagens. Fora que tem muito pilar que ainda não teve tempo de tela. Então, se a gente já tá se encaminhando pro final, cadê o pilar da cobra, o Obanai, né? Que aparece rapidamente aqui como o crush da pilar do amor, né? É o crush da Kanode. Cadê o pilar da água, pô? Que apareceu lá na primeira temporada, BFF do Tanjiro e da Nezuko. E até agora, cadê esse cara? Cadê os outros pilares, sabe? Cadê a história do... Tudo bem que aqui, pra quem leu o mangá sabe, vai ter aprofundamento ainda do Buyashi, que é o líder de toda a corporação Demon Slayer, né? Ele já falou que ele tem a maldição da família do Muzan, né? Foi revelado nessa temporada que ele é um descendente do Muzan. Ele tem um momento que ele expressa que a maior maldição, a marca da família é o Muzan, né? E ele amaldiçoou toda a família. Inclusive, você vê aqui na história do Muzan que desde o Muzan, a família já é amaldiçoada. Eles não passam dos 20 anos, né? Todos eles morrem muito jovem. E a gente vê que o Buyashi, que ele tá morrendo também. Por isso que ele tá todo acabado daquele jeito. E em flashbacks, ele tá já até melhorzinho, né? Quando aparece flashback de outros personagens que tiveram contato com o Buyashi, ele ainda tá mais de boa. Só que no presente parece que o cara tá definhando, né? Ele tá completamente acabado. Então, assim, falta um apreço, como eu volto a falar, para alguns personagens, principalmente pros nossos antagonistas. Porque simplesmente morreu todo mundo, pô, acabou com as luzes superiores, acabou com as luzes inferiores, perdão. E agora tá acabando com as luzes superiores e não teve desenvolvimento, não teve, sabe? Falta aquele vilão carismático. Até agora não apareceu. Bom, pra encaminhar... Mano, tu quer vilão carismático? Assiste One Piece, Dom Flamingo. Quer desenvolvimento de personagem? Assiste One Piece. Até a mosca lá tem desenvolvimento. Pois é, né? Mas infelizmente a gente tá falando de One Piece, né? A gente tá falando de Kimetsu, então vamos focar em Kimetsu. Sabe quem é o vilão que tem que ter aprofundamento de história? É o Muzan. Pronto, acabou, mano. É o Muzan. Cara, o Muzan não precisa de desenvolvimento. O Muzan não precisa de desenvolvimento. Quer ver o desenvolvimento do Muzan? Vai ver a biografia do Michael Jackson, pô. Mas é isso, mano. Acabou. O nosso vilão principal é o Muzan. A gente tem que focar nele. Os outros, eles têm ali o seu tempo de tela. Pode ser que não esteja um aprofundamento, mas tá bom. Eu quero saber do Muzan, mano. O cara tem não sei quantas coisas. Eu não posso nem falar que é spoiler. Mas o cara é foda, é pica. Aí eu quero saber de outras coisas. Vai se lascar, mano. Frescura. Quando os caras desenvolvem, reclama. Quando não desenvolve, reclama também. Nunca tá bom, nunca tá bom. Jesus, gente. O que tá acontecendo com esse grupo? Bom, trazendo os pontos finais aqui, eu gosto muito da trilha sonora e do tom de comédia do anime.
Eu acho que são duas coisas que foram bem estabelecidas desde o início, eu acho que continuam funcionando muito bem aqui. São dois aspectos, um de roteiro e outro técnico, né? Que eu acho que rodam perfeitamente, assim, e agradam bastante. E uma coisa que eu gostar em relação a Kimetsu, que eu percebi assim, na segunda temporada, ali mais especificamente no arco do Distrito do Entretenimento, é que, como o Lucas falou, o anime ele é tão bem... Tipo, ele é tão bom de modo geral, assim, apesar de todas essas críticas que a gente tá tecendo, ele acaba sendo tão bom. E, principalmente, as lutas são tão empolgantes, né? Eu acho que esse que é o ponto principal, inclusive, que a gente ignora muita coisa. Só que, pra mim, o que o anime ele acaba meio que sendo prejudicado é pelo fato de que ele é lançado semanalmente. Porque quando ele é lançado semanalmente, os impactos da luta, ele se dilui muito. Eu acho que, inclusive, é um anime que, se eu rever ele, mesmo sabendo que já acontece de forma maratonada, vai ser muito mais intenso, entendeu? Porque aquela empolgação da luta não se perde. Quando tu tá assistindo semanalmente, cara, tu assiste um episódio, aí tá ali, tipo, num bagulho muito intenso da luta, aí tu tem que esperar uma semana pra assistir o outro, sabe? Tipo, até lá, mano, já não lembro mais nem o que tava acontecendo, em que ponto parou, entendeu? O cliffhanger do episódio anterior. E eu acho que, querendo ou não, eu acho que as pessoas que assistem maratonando, elas provavelmente se empolgam mais com o anime do que quem assiste semanalmente, como eu normalmente assisto, não tanto semanalmente, às vezes ignoro ali umas 2-3 semanas, assisto 2-3 episódios de uma vez e tal. Mas enfim, no final das contas, eu acho que, como eu falei, esse pra mim foi a temporada mais fraca, foi o arco mais fraco de todos, não chegou a ser ruim, mas acho que foi onde os pequenos defeitos de Demon Slayer acabaram aparecendo mais, e alguns dos seus pontos fortes acabaram não sendo tão fortes, assim como, por exemplo, a luta e os designs de personagem, que não foram tão inspirados. Então, no fim das contas, eu dou uma nota 7 para essa temporada, para esse arco. E, só para finalizar, vocês querem comentar ali sobre o encaminhamento final, né, do episódio, onde o Tanjiro, ele tá lutando ali, tem que derrotar um personagem, e ele tem ali a Lua Superior 4, e ele tem todo um aspecto de briga interna, né, porque tá nascendo o Sol, ele precisa derrotar a Lua Superior 4 logo, porque ela não vai morrer rápido o suficiente com o Sol antes de matar algumas pessoas que ela tá perseguindo ali, ao mesmo tempo que a própria Nezuko tá sendo exposta ao sol, e se o Tanjiro sair da cobertura que ele tá fazendo pro corpo dela pra ir matar a Lua Superior 4, ela vai morrer. E aí, no final, ele acaba, tem um aspecto bem intenso, emocional em relação a isso. A Nezuko acaba chutando o Tanjiro pra ir matar a Lua Superior 4, porque ele não consegue tomar a atitude sozinho. Ele mata a Lua Superior 4, tá sofrendo, achando que ela morreu, e no final a gente descobre que, na verdade, ela tá viva. E aí a gente vê que ela não morre mais pelo sol, e depois a gente vê que o Muzan percebe isso, sente, descobre, sei lá como, e ele vai agora atrás dela, porque a gente descobre que, na verdade, o objetivo dele, da vida dele, era justamente conseguir vencer a luz do sol, conseguir sair à luz do sol. Ele criava o Onishi justamente porque ele queria um que vencesse a luz do sol, e agora ele vai fazer de tudo para tentar consumir a Nezuko, para que ele também possa sair na luz do sol, né? Para que ele adquira, digamos, essa habilidade dela. Então, acho que é um aspecto bem trabalhado ali no final, tem um impacto emocional bem interessante, a briga ali, a forma como é filmado, tudo, assim, eu acho que a filmagem a direção de Demon Slayer também é muito boa, de modo geral, assim, sempre muito boa. E nesse aspecto também eu acho que ela consegue passar muito bem todo o desespero, a angústia do Tanjiro naquela situação impossível ali de tomar uma decisão que é completamente impossível de ser tomada. E eu acho que isso é muito bem realizado realmente aqui no final. Mas enfim, Bruno, faça suas considerações finais e dê sua nota. Realmente eu concordo contigo nessa parte. Esse final de episódio foi muito bonito. Tanto a Nezuko se sacrificando ali para que o Tanjiro pudesse derrotar o Oni superior e salvar os ferreiros, quanto o Tanjiro sofrendo ali, eu sofrendo junto com ele, pelo fato de que ele tinha perdido a Nezuko, mas quando ele olha pra trás, ele vê que ela conseguiu vencer o sol. Eu fiquei muito emocionado, mas logo depois a ficha caiu, né? Eu até comentei com vocês que eu falei na hora que eu vi a Nezuko ali no sol, falei, fudeu, porque agora o Muzan vai correr atrás dela igual um demônio, e coitada da menina agora, né, mano? A menina não pode nem mais andar, a menina tá sofrendo pra caramba, agora que ela conseguiu ver um pouquinho ali de um deslumbre ali de esperança, ela já vai ser caçada pelo boss final, entendeu? Isso é muito bom, eu gostei muito disso. Gostei que teve um desenvolvimento ali do Muzan, mostrou a história dele e tal. E, cara, é um anime
muito bom, anime perfeito. Eu dou nota 9.9 pra esse anime, cara. É muito bom. Eu gosto desse final também porque ele traz aquilo que eu falo, né? O desenvolvimento do Tanjiro. Pelo menos o Tanjiro realmente é bem desenvolvido, de fato. A gente vê até um certo egoísmo aqui da parte dele, né? Porque ele olha pras pessoas, ele sabe que ele precisa salvar elas, e você vê que o Tanjiro mudou. Ele já não é mais aquele rapaz que faz as coisas impulsivamente pra salvar as outras pessoas. Porque ele olha pra Nezuko e ele fala, mano, eu abandono a minha irmã e ela morre pro sol pra salvar aquelas pessoas, ou eu salvo a minha irmãzinha, tento salvar, né, minha irmãzinha, aquelas pessoas vão morrer e provavelmente o demônio vai fugir. Então você vê que ele fica nessa dualidade e ele não consegue decidir. Ou seja, você vê um momento de fraqueza do Tanjiro, né? Isso é muito legal, porque você vê que o personagem, ele pode ser até OP, ele pode ser até o escolhido, ele tem aquela marca dele lá e tal, mas ele ainda assim tem seus pontos fracos. E você vê, inclusive, depois, quando ele vai salvar o Oni, né? A Nezuko chuta ele e ele mata o Oni, salvar o Oni não, né? Ele mata o Oni e quando ele acha que a Nezuko morreu, ele se ajoelha chorando e fala, cara, eu comecei toda essa jornada pra salvar a minha irmã e aqui acabou, né? E isso é muito legal, cara. Isso é bem emocionante até, né? Para as pessoas que não leram o mangá e viram o anime, provavelmente chega a ser emocionante essa cena, né? Da Nezuko. Que o anime, ele faz melhor do que o mangá nesse quesito. Isso aqui não tem como negar. Ele traz um drama muito pesado para essa cena, que até o último segundo você acredita, junto com o Tanjiro, que a Nezuko morreu. Então isso aqui, cara, talvez se eu não tivesse lido o mangá e tivesse visto essa cena, seria muito mais impactante para mim. Teria uma carga dramática muito maior do que teve normalmente, né? Então, assim, pelo fato de Kimetsu ser uma obra muito boa, principalmente por eu ter spoiler do final, por ter lido o mangá e até agora realmente se desenvolveu exatamente como um mangá, é uma adaptação muito bem feita e muito fiel também à obra original. Kimetsu é muito bom, tem uns pontos muito bons e o que deixa tudo melhor é a animação. Pra quem leu o mangá desde o começo lá, vai saber do que eu tô falando. Que o mangá, ele é feio. Isso aí não tem como negar, cara. Kimetsu é bom, mas a animação do mangá é muito feinha. E a animação do anime, cara, é muito linda. Então, assim, por todos esses motivos, mesmo tendo seus pontos fracos, ele ainda mantém seus pontos fortes, ainda traz pra gente uma carga dramática, ainda traz suspense, ação, energia. Então, por conta de tudo isso, eu vou dar uma nota 9. Vou dar uma nota 9. Então é isso, galera. Esses foram os nossos comentários sobre Kimetsu no Yaiba, temporada 3, Arco da Vila dos Ferreiros. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês curtem o nosso conteúdo, então aperta o botão do like aí, ou nessa plataforma que você estiver ouvindo. Compartilhe, comente do nosso conteúdo. Estamos aí disponível no YouTube, estamos presentes também no Instagram, no Spotify, no Amazon Music. Então nos siga aí, nos acompanhe para os nossos próximos conteúdos. Fica aqui aquele meu abraço fortíssimo e até a próxima. É isso aí, galera. Obrigadão. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.